Congresso de missões. É bem verdade que quando olhamos para o tema deste congresso, rogai ao Senhor por trabalhadores, eu estava buscando em Deus uma palavra, quando o Espírito Santo de Deus começou a ministrar esta pequena mensagem ao meu coração, no livro de Êxodo. Oh glória! Porque aqui em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 38, Jesus está dizendo, está contando uma parábola, e está dizendo que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então ele vai dizer: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. E o que me chama a atenção, porque quando eu observei o livro, o texto no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 9, vai nos dizer que agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E como não falarmos de estamos num congresso de missões, primeiro dia, e como não falarmos de das maiores missões narradas pela Bíblia Sagrada no seu Antigo Testamento, como não falarmos, oh glória, de um dos maiores missionários narrados no Antigo Testamento, quando observamos esse texto, oh glória, que está introduzido ao livro de Êxodo, Êxodo que quer dizer saída, o texto nos apresenta uma convocação missionária de Deus, e a missão posta por Deus ao homem por nome Moisés era a única missão de que pregador de libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito. A escravidão dos filhos de Israel começa depois da morte de José, filho de Jacó. Ela começa porque uma das maiores promessas estava caminhando para o seu cumprimento. Oh glória! Ela começa, oh glória, porque estava caminhando para ser cumprida. E talvez você pode estar se perguntando: que promessa é essa, pregador? Esta promessa que feita ainda em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 2, Deus vai fazer a Abraão, Deus vai fazer ao patriarca Abraão uma promessa. Deus vira para Abraão e diz: farei de ti uma grande nação, oh glória, farei de ti uma grande nação. Só que a promessa passa por Abraão e nada de se cumprir. A promessa vai passar por Isaac e a promessa não vai se cumprir. A promessa vai passar por Jacó e a promessa não vai se cumprir. A promessa vai passar por José e a promessa não vai se cumprir, porque tudo vai começar com uma promessa de Deus, oh glória. Tudo vai começar com uma promessa de Deus. Deus vira para Abraão, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 2, dizendo: Abraão, de ti uma grande nação. E eu posso imaginar Abraão está avançando a sua idade, Abraão está avançando o seu tempo de vida na terra, oh glória. E eu posso me perguntar, oh glória a Deus, aleluia, Abraão é como se eu estivesse vendo Abraão talvez questionando com Deus. A Bíblia não fala, mas eu posso imaginar Abraão dizendo: e aí Deus, cadê a promessa? Porque até hoje só eu e uma mulher estéril, até hoje só eu, uma mulher de idade avançada, cadê a promessa? E diz a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo de número 12, que estava Abraão assentado na entrada da tenda, quando os homens enviados pelo Senhor aparece a Abraão no meio dos carvalhais, oh glória, aparece a Abraão no meio dos carvalhais. Abraão ligeiramente, rapidamente, oh glória, se impacta com aquilo
vira para o servo de Deus, vira para o anjo de Deus e fala: se tu achar graça na minha vida, não te passe daqui antes de repousar um pouco na minha casa. E diz a Bíblia Sagrada que os anjos de Deus se agradou da conversa de Abraão. Os anjos de Deus se agradou da conversa de Abraão. Abraão falou: olha, se tu ficar eu vou dar água, se tu ficar vou dar pão, se tu ficar vou dar sombra. E os anjos se agradaram. Irmão, quando tem crente disposto a ofertar o melhor, o céu se agrada, o céu se alegra. Lá para cá, lá para Xandarábia. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão vai à tenda de Sara, chega na tenda de Sara e fala: Sara, pode malhar o melhor trigo e pode amassar o melhor pão, porque hoje tem convidado diferente na casa. Lá para cá, lá para Xandarábia. Abraão vira para Sara e fala: Sara, lá para Súria, pode malhar o melhor pão, pode amassar massa, pega o melhor trigo e amassa o melhor pão, porque hoje o convidado é diferente. Você não pegou. Se tu tivesse pego, tu estava entregando o melhor pão, estava amassando o melhor trigo, porque o convidado do congresso é diferente, o convidado da Umacó é diferente. Alabra calabra Xandarábia. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão vai ao pasto, vira para o servo e fala: ei, alabra sura, pode pegar o mais limpo, pode pegar o mais novo, porque a oferta hoje vai ser a melhor no culto, porque a oferta hoje, alabra calabra Xandarábia. Deixa eu ver se tem alguém entendendo esta palavra. Deixa eu ver se tem alguém entendendo esta palavra. Alabra calabra Xandarábia. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão dá pão, Abraão mata o cordeiro, Abraão dá água, Abraão dá sombra. Aí diz a Bíblia que o anjo vira para Abraão e fala: ei Abraão, ei, cadê tua esposa? Cadê tua esposa? Alabra calabra Xandarábia. E Abraão fala: tá na tenda. A mulher de idade avançada. Só que calabra Súria. Só que quando o crente oferta o melhor para Deus, é impossível não viver milagre. Mesmo sem querer, tu vai viver milagre. Se tu veio para ofertar o melhor para Deus, mesmo sem viver, tu vai alabra Candarábia. Mesmo lá para Súria. Deus está falando hoje à noite de crente viver milagre. Diz a Bíblia que a Sara estava escutando a conversa e vai cair na gargalhada. Irmão, tem alguém que vai olhar para a chamada de Deus na tua vida. Tem alguém que vai olhar, oh glória a Deus, aleluia. Tem alguém que vai olhar para a chamada, para o propósito de Deus na tua vida e vai rir do teu propósito, vai rir da tua chamada. Só que o anjo virou para Abraão e falou: Abraão, daqui um tempo eu vou voltar aqui, e essa que está dando gargalhada vai ter que segurar no braço o que eu estou entregando para tua casa. Lá para calabra Xandarábia. Deixa eu ver se tu veio para entregar. Se tem crente que veio para entregar, pode começar a entregar a ele. Lá para calabra Xandarábia. Entrega. Se tu veio para entregar, pode começar a malhar o melhor glória, pode começar a amassar o melhor aleluia, e pode começar a mandar para cima. Lá para lá para cá, lá para Xandarábia. Agora eu posso imaginar Abraão dizendo, falando: o Senhor disse que eu ia ser, oh glória, virá uma grande nação, mas até agora só é eu, Ismael, Isaque e Sara, oh glória. Eu posso imaginar Abraão agora: e aí Deus, tu não disse que eu ia ser pai de multidão, mas até agora só é eu, Isaque, Ismael e Sara. A família está pequena, a família ainda não encheu nenhuma mesa, a mesa da minha casa ainda está vazia, a mesa da minha casa ainda está vazia. Lá para cá, lá para Xandarábia, oh glória. Abraão, eu posso imaginar Abraão dizendo para Deus: e aí Deus, cadê a promessa que até hoje eu não vivi? Cadê a promessa que até hoje não cumpriu? Irmão, e diz a Bíblia
sagrada que esta mesma promessa vai passar, oh glória, de geração em geração. A promessa vai passar por Abraão, a promessa vai passar por Isaac, a promessa vai chegar em Jacó. E diz a Bíblia Sagrada que a promessa também alcança a José. Só que nada de se cumprir. Só que o que me chama a atenção é quando a Bíblia Sagrada vai dizer em Êxodo capítulo de número 1, que depois que morre José, um novo rei no Egito é levantado. Depois que morre José, um novo rei no Egito é levantado. E a Bíblia faz questão de relatar que este rei não conhecera a José. Eu vou pregar de novo. A Bíblia faz questão de relatar dizendo: este rei não conhecera a José. Diz a Bíblia Sagrada que este rei vira para o seu povo e fala: eis que os filhos de Israel. Olha a colocação que a Bíblia Sagrada vai dizer: até agora era Abraão, até agora só era Isaac, até agora só era Jacó. Só que quando se levanta um novo faraó, Faraó vira por seus servos e fala: eis que os filhos de Israel, eis que os filhos de Israel, oh glória, alabra calabra xandarápia, eis que os filhos de Israel são muito numerosos, são mais numerosos. Eis que os filhos de Israel são mais numerosos do que nós. E diz a Bíblia Sagrada que Faraó vai virar para os servos e vai dizer: precisamos usar de astúcia para este povo, para que eles não se multipliquem. Ah, irmão, o inferno não vai parar a promessa de Deus, Satanás não vai parar a promessa de Deus, Faraó não vai parar a promessa de Deus, Acabe não vai parar a promessa de Deus, Jezabel não vai parar a promessa de Deus. Porque, pregador, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja tem promessa, a igreja tem promessa, a igreja tem promessa. A igreja tem promessa. A igreja tem promessa. Lá pra cá, lá pra Xandarábia. A igreja de Jesus tem promessa. A igreja do Senhor tem promessa. A tua casa tem promessa. A tua família tem promessa. O diabo erra quando pensa que crente não tem promessa. Crente tem promessa. Diz a Bíblia Sagrada, oh glória, que ele vai aumentar a servidão, ele vai aumentar o trabalho, ele vai aumentar a escravidão. Oh glória a Deus, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que ele vai aumentar o trabalho escravo. Só que Faraó não sabia era o que, porque ele não conhecera José. Quando a Bíblia entra em detalhe dizendo que o rei não conhecera a José, o rei não conhecera a José. E aqui lá vai uma verdade: Faraó só aumenta a escravidão, Faraó só aumenta a servidão, porque não conhece a promessa que o povo de Deus carrega, porque não conhece a promessa que Israel carrega. Oh, glória a Deus, aleluia. O que Faraó não me esperava, pastor Luciano, era que o povo de Israel estava debaixo da promessa de Deus. Crente que anda debaixo da promessa de Deus, não adianta Faraó se levantar. Pode dobrar a escravidão, pode dobrar a servidão, pode aumentar o trabalho escravo, que o povo é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais o povo de Deus cresce. Quanto mais bate, mais o povo de Deus cresce. Oh glória a Deus, aleluia. Eu quero liberar para quem tem glória. Quem tem glória vai pegar a palavra. Quem tem glória vai levantar a mão. Quem tem glória vai exaltar Ele. Porque quem anda debaixo da promessa de Deus vai crescer mesmo na escravidão, vai crescer mesmo na servidão, vai crescer. Eu estou lá para cá, lá para eu estou possuído da graça de Deus aqui nesse altar.
E decalavassúria. Alabra xandarábia. Eu já não estou mais nem normal aqui, irmão. Eu já não estou mais nem normal em cima desse altar. Rabacalabra xandarábia. Quem anda debaixo da promessa de Deus, pode Faraó dobrar a servidão, pode Faraó dobrar a escravidão, que não vai parar de crescer. Quem anda debaixo da promessa de Deus não adianta. Lá pra cá, lá pra Xandarábia. O trem fica feio pro diabo quando mexe com quem tem promessa. Quer mexer, Satanás? Mexe com outro, mas não mexe com crente que tem promessa. Quer lá pra Súria. Quer fofocar, fofoca, mas não fofoca de crente que tem promessa. Quer falar mal, fala, mas fala mal do diabo. Não fala mal de crente que tem promessa. Não fala mal de igreja que tem promessa. Não fala mal de pastor que tem promessa. Não fala mal de obreiro que tem chamada de Deus. Porque o negócio vai apertar, o nó vai arrochar. Não mexe com quem tem chamada. Rababacalabra xandarábia. Rababacalabra xandarábia. Faraó foi mexer com quem tem chamada. Se deu mal. Se deu mal. Quem mexe com quem tem chamada. Quer falar mal, vai falar do Satanás. Quer falar mal, vai falar mal do diabo. Quer caluniar, vai caluniar o Satanás. Rabacalabra xandarábia. Eu vou falar porque Deus está me dando autoridade. Se tocar um dedo na noiva, vai ter que pagar o preço. Se tocar um dedo na noiva, vai ter que pagar o preço. Está preparado para as 10 pragas, Faraó? Está preparado? Está preparado para o primogênito morrer? Está preparado para a água virar sangue? Deus está falando, se tocar o dedo na noiva, vai pagar o preço. Labrandará gastéria. Ela mandou rebiastei de canto probanai. Quem anda debaixo da promessa de Deus tá sem nenhum real no bolso. Lá mandarácia. Tem nem R$1 na conta. A luz está cortada, a água já cortou. O celeiro está vazio. O aluguel está atrasado, mas não para de crescer na oração. Quem anda debaixo da promessa de Deus está enfrentando o deserto, mas não para de crescer na palavra. Não para de crescer no jejum. Não deixa de fazer a obra. Quem anda debaixo da promessa de Deus, oh glória. Eu vou pregar uma verdade. Tá lá pra Candarábia, dentro de casa pode estar uma tempestade, pode estar passando a prova, pode estar passando a luta, mas toda terça-feira está lá para a Súria. Irmão, quem anda debaixo da promessa de Deus, Faraó não vai parar a obra na tua vida. Faraó não vai parar a obra na igreja. Faraó não vai parar o que Deus tem na tua casa. Deixa eu ver se tem crente crescendo aqui hoje. Deixa eu ver se tem crente. Eu estou pregando para crente, irmão, que deixou, que não sabe nem o que vai jantar quando chegar em casa, mas está no congresso Marco adorando. Rabacalabra xandarábia. Eu estou pregando para crente, irmão, que não sabe como é que vai pagar a conta no outro dia, mas está no congresso da Umacó adorando. Está no congresso da Umacó dando glória. Está no congresso unificado de missões e ciclo de oração, oh glória, adorando a Deus. Está uma tempestade na vida conjugal, mas está no congresso dando glória. E o que é isso, pregador? É crente que tem chamada de Deus, é crente que tem propósito de Deus. Deixa eu ver se na MPV tem crente. Rabacalabra xandarábia. Alabra calabra xandarábia.
Tem alguém que o marido está na droga, largou o marido com a carteira de pó em cima da mesa, largou o marido, o filho com um copo de cachaça, largou o filho fumando maconha na esquina e falou: vou adorar, eu vou cultuar a Deus. Oh glória, o que é isso, pregador? É crente que tem chamada de Deus. O diabo tentou te parar para tu não adentrar por estas portas, mas sabe por que tu entrou? Porque tu tem chamada de Deus, tu tem promessa de Deus. E é justamente no meio desse tempo de crise que nasce um dos maiores missionários. É no meio da crise que o missionário vai apontar. É no meio da crise que se nasce a missão. Missão só é feita por causa da crise, porque tem alguém na crise porque não ouviu a palavra de Deus. Tem alguém na crise porque ainda não ouviu falar do amor de Jesus Cristo. Mas nós fomos levantados missionário de Deus para pregar dentro e fora da crise, para pregar dentro e fora da crise, oh glória. E é justamente nesse tempo de crise que vai ser levantado, nasce um dos maiores missionários. E uma mulher por nome de Joquebede vai gerar em tempos de crise. Pouco se fala sobre Joquebede, pouco se prega sobre ela. Eu também não vou pregar, mas eu tenho que falar uma verdade sobre essa mulher. Essa mulher é a que vai gerar em tempos de crise. Essa mulher é a que vai gerar em meio a um decreto de morte. O decreto era para matar todos os recém-nascidos. E eu vou falar uma verdade, irmão, me desculpa, mas eu vou falar que gerar em tempo de crise não é para covarde. Eu vou falar mais rasgado, que é para tu entender. Gerar em tempo de crise não é para frouxo. Gerar em tempo de crise não é para quem tem medo das coisas maquiavélicas. Gerar em tempo de crise, eu vou dar um exemplo que é para ficar mais claro na tua mente. Gerar em tempo de crise é igual os jovens. Quem não se lembra, no livro do profeta Daniel, 4 jovens que decidem não se trocar, decidem não trocar o que Deus entregou. Gerar em tempos de crise, já que eu estou falando dos jovens, gerar em tempo de crise é igual Daniel. Daniel ele está gerando em tempo de crise. Por quê, pregador? Está cativo na Babilônia. Aí o rei pergunta para ele: Daniel, tem um negócio, vai ter que parar de orar ao teu Deus. Aí eu posso imaginar Daniel: eu sou profeta, rapaz, eu sou profeta de Deus. Profeta que é profeta gera dentro da crise e gera fora de crise. Gerar em tempos de crise é igual Daniel na Babilônia. Daniel vira para o rei Dário. O rei Dário fala: Daniel, mas tu é meu amigo, para de orar ao teu Deus, para, só hoje, é só durante o decreto. E Daniel, eu fico imaginando como se Daniel estivesse virando para o rei Dário e dizendo: rei Dário, pode botar o leão para jejumar, porque eu vou descer de ponta, mas eu não vou parar de orar ao meu Deus. Eu não vou me dobrar diante do sistema, oh glória, eu não vou me curvar diante do sistema. Ao meu Deus eu não vou parar de orar. Oh, glória a Deus, aleluia. Gerar em tempos de crise é igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu posso imaginar os 3 jovens virando para o rei Nabucodonosor e dizendo: Nabucodonosor, pode mandar aquecer 7, pode mandar aquecer 10, pode mandar aquecer 21, porque eu não vou me dobrar diante da tua estátua. Pode mandar aquecer, porque eu vou entrar no fogo, mas eu não vou me dobrar. E o que é isso, pregador? É jovem que decidiu gerar em
tempos de crise, oh glória, gerar em tempos de crise é igual Ana, mãe de Samuel, todo dia afrontada por Penina, mas todo ano está ofertando na casa de Deus, oh glória, Rabacalabra Xandarábia. E o que é isso, pregador? É porque decidiu gerar em tempo de crise. É crente corajoso que não abandona a missão, porque o que nós vemos por aí é um bocado de covarde, é um bocado de frouxo, que abandona a missão quando o sapato aperta, que abandona o que Deus entregou quando não arrocha. Alabra calabra xambarábia. Quando a crise bate na porta, abandona a obra missionária. Só que gerar em tempo de crise é igual Estevão no livro de Atos dos Apóstolos. A pedrada está cantando na orelha, a pedrada está cantando no pé da orelha, mas está falando: eu não vou negar a palavra, eu não vou negar a minha obra missionária nesta terra, eu não vou negar a missão de Cristo nesta terra. Pode tacar pedrada, pode pegar com pau, eu não vou parar de anunciar a palavra de Deus. Eu vou pregar tudo a glória se quiser. O problema desta geração é que não aguenta os dias de crise. Não aguenta o dia de crise, que já quer entregar o que Deus deu. Vai doer um pouquinho, mas o problema desta geração é que não aguenta o dia da crise, que já quer entregar o cargo, já quer entregar a liderança, já quer entregar o ministério. Eu vou falar, irmão. Alabra nagasuribidi calabra xandarábia. Alabra nagasuribidi canto globanai. As maiores chamadas estão sendo geradas no ventre da crise. As maiores chamadas estão sendo geradas no ventre da crise, oh glória. Só que tem um povo que Deus entregou o dom da pregação. Tem um povo, pastor Luciano, que Deus entregou o dom do louvor. Deus entregou o dom de pastorear. Deus entregou o dom de liderar. Mas a crise bateu na porta, a ameaça bateu na porta, a calúnia bateu na porta. E por causa da crise, quem pregava não quer mais pregar. Por causa da crise, quem cantava não quer mais cantar. Por causa da crise, oh glória a Deus, quem liderava não quer mais liderar. Por causa da crise, quem pastoreava não quer mais pastorear. E o que é isso, pregador? É crente covarde que está jogando fora o que Deus entregou. Eu vou falar de novo. É crente covarde que está jogando fora a chamada de Deus que Deus entregou. Rapacalabra xandarábia. Ei, se Deus te chamou como Joquebede para gerar em tempos de crise, para pregar em tempos difíceis, para cantar em tempos de dor, para liderar em tempos de escassez, para pastorear em tempos difíceis, alabra calabra xandarábia, não abandona o que Deus te entregou, não abandona o que Deus te entregou. O problema de muita gente, eu vou falar, é porque tem abandonado, sofreu uma decepção sentimental, abandonou o ministério de Deus, sofreu uma decepção financeira, abandonou o ministério de Deus. Só que crente que é crente missionário, que é missionário, não abandona a obra missionária de Deus por causa do dia ruim, não abandona a missão por causa do tempo de crise, não abandona. Abacalabra xandarábia, alabra calabra xandarábia. Eu estou pregando nesta noite para crente que não vai abandonar, doa quem doer. Alabra calabra xandarábia, Labrandarábia Súria. Diz a Bíblia que Faraó se levanta. Faraó se levanta. Sabe o que me chama a atenção, pastor Luciano? É porque a Bíblia Sagrada vai dizer que um bocado de covarde está entregando seus filhos para morrer no Nilo. Um bocado de crente frouxo está entregando o que Deus deu para morrer no Nilo. Tem muita gente afogando a chamada de Deus no Nilo. Tem muita gente afogando a promessa de Deus no Nilo. Oh glória, porque por causa de covardia. Deus não usa covarde para fazer missão. Nós estamos num congresso missionário e eu vou ter que falar rasgado
fraco, Deus não usa frouxo para poder fazer missão. O que Deus usa é valente, o que Deus usa é 300. Quem não se lembra de Gideão, Deus virou para Gideão e falou: Gideão, tem muita gente aí ainda, é melhor tu ir com 300 valentes do que com 22 mil covardes. Manda todo mundo voltar, porque hoje tu vai para o campo com 300, mas é 300 que tem coragem de apontar o dedo na cara de Satanás e dizer: sai do meio, porque a obra missionária de Deus eu não vou parar. Deus não conta com frouxo, Deus não conta com covarde, Deus conta com quem tem coragem de chegar na bocada, oh glória, apontar o dedo na cara do traficante e falar: arrependa-se, rapaz, arrependam-se, arrependam-se, oh glória. O traficante com a ponto 40, com a 9mm na cintura, e chegar um valente, um corajoso de Deus, cheio do Espírito Santo, apontar o dedo na cara e falar: larga o pecado, larga a criminalidade. O que Deus está precisando é de valente, é de corajoso. É isso que a obra de Deus está precisando. Lá manda rabiaste. Muita gente tem afogado a chamada no Nilo. Que Nilo é esse, pregador? O Nilo da covardia, o Nilo do medo. Muita gente tem abandonado a obra missionária por causa da sua vida conjugal, da sua vida financeira. Será que tu vai ter que prestar conta das almas que estão lá fora? Será que tu vai dar conta de prestar conta com Deus naquele grande dia, dizendo: eu não te levantei para evangelizar? Quantas almas tu tem ganhado? Eu não te levantei para poder abraçar mulheres? Quantas almas tu tem ganhado? E aí, cadê aquelas almas que eu te entreguei nas suas mãos? Amandé rebe astui de calabranai. Elemando rebe assúria. Tá jogando no Nilo que Deus entregou. Tá jogando no Nilo que Deus entregou. Só que diz a Bíblia Sagrada que Joquebede vai dar luz, e quando ela olha para o menino vai falar: o menino é bonito. A chamada de Deus é bonita. Faraó quer saber de uma coisa: pode continuar ameaçando, pode mandar dar baculeixo no vale, no glória na vila, porque eu não vou fazer igual as covardes. Eu não vou jogar no Nilo, eu não vou jogar fora o que Deus me entregou. Aí eu fico imaginando alguém que viu Joquebede com um barrigão do tamanho do mundo, andando para cima e para baixo. Mente de pregador parece que entra no texto. Eu fico imaginando Joquebede, grávida de Moisés, andando para cima e para baixo, e todo mundo vendo o barrigão da mulher. Só que aí agora o povo se pergunta: uai, chega de Miriam, fala: e aí Miriam? E aí Arão? Cadê Joquebede que eu nunca mais vi? Alguém está se perguntando. Cansava de ver Miriam andando para cima, Joquebede andando para cima e para baixo. Agora do nada Joquebede some, né? Aí alguém se pergunta: cadê Joquebede que nunca mais desceu no rio para lavar roupa? Cadê Joquebede que nunca mais desceu no poço com um cântaro na mão para buscar água? Eu não estou vendo Joquebede mais. Sumiu. Eu vou trazer para o dia de hoje, que é para tu entender o que Deus está querendo dizer. Alguém está olhando e está falando: cadê Joquebede que nunca mais postou no Facebook? Cadê Joquebede que nunca mais apareceu no Instagram? Cadê Joquebede? Nunca mais curtiu o que eu postei, nunca mais comentou, comentava todo dia. Sumiu a mulher. Aí tem alguém se perguntando: eu nunca mais vi Joquebede pregando, estava no cartaz todo dia. Cadê Joquebede? Nunca mais apareceu no cartaz. Você não está entendendo ainda não.
Olha só que lindo. Joquebede, quando estava grávida, estava todo dia descendo no rio para poder buscar água, lavar roupa. Só que do nada Joquebede some, pastor. Aí alguém está perguntando: moça, ela descia todo dia essa mesma hora, cadê que sumiu? É porque alguém não sabe que existe dois tipos de missionário. Tem um que vai e tem um que fica. Joquebede é o tipo de missionário que pode não ir. Joquebede é a missionária que fica. Tem alguém se perguntando: cadê ela? Só que Joquebede se levantou como missionária. Que vai? Não, que fica. Porque poucos são os missionários que querem ficar. Eu vou falar uma verdade aqui, irmão. Poucos são os missionários que querem ficar. Muitos querem ser os que vão, porque os que vão são reconhecidos. Muitos querem ser os que vão, porque os que ficam não é reconhecido. Os missionários que ficam não aparecem no cartaz. Os missionários que ficam não recebem nomenclatura. Os missionários que ficam não tem holofotes esperando ele. Os missionários que ficam, a única coisa que sobra para eles é o anonimato, é o secreto. E Joquebede é aquele tipo de missionário que não vai, mas que fica. Quem é o missionário que fica, pregador? É aquele que fica no joelho. Porque quem está no joelho não aparece no cartaz. Quem está no joelho não recebe reconhecimento. Quem está de manhã no ciclo de oração não é visto. Quem está de manhã no ciclo de oração não aparece no cartaz. É, diaconisa. Muitos querem ser o que vai, porque o que vai aparece no cartaz. O que vai recebe oferta, o que vai recebe reconhecimento. Mas poucos querem pagar o preço no secreto, como Joquebede, oh glória. E tem alguém olhando para Miriam e dizendo: cadê Joquebede que eu não estou vendo? Cadê Joquebede que eu nunca mais vi? Eu posso imaginar Miriam dizendo: ei, Joquebede é a missionária que não vai, mas está dando de mamar para aquele que um dia vai. Lá para cá, lá para Xandarábia. Você não pegou, você não entendeu. Se tivesse entendido, tinha dado glória. Joquebede, aquela missionária que está alimentando Moisés. Quem é Moisés, pregador? Moisés é o missionário que um dia vai. Moisés é o missionário que vai para o campo, glória. Missões não se faz no egoísmo, missões não se faz no exclusivismo. Para fazer missão tem que ter o que vai, mas também tem que ter o que fica. Para fazer missão tem que ter o valente que vai e tem que ter o valente que fica. Joquebede falou: eu não vou, mas também Rabacalabraxandarábia, eu não vou deixar o que vai morrer. Eu posso não ir para o campo, mas eu não vou deixar o missionário do campo morrer. Vou entrar para dentro do quarto. Ninguém vai me ver no Instagram, ninguém vai me ver no Facebook, ninguém vai me ver no TikTok, porque eu vou estar no quarto fazendo a obra missionária de Deus, orando pelo evangelismo na praça, orando pela obra social. Rabacalabraxandarábia. Deus está levantando o que vai, diaconisa Fernanda. Deus está levantando os que ficam também. Deus está levantando os que ficam. O tema do congresso é: rogai ao Senhor por trabalhadores. E nesta noite Deus está dizendo para mim, dizendo: meu filho, pode avisar para a igreja que hoje eu vou levantar os que vai, mas também vou levantar os que ficam. Hoje eu vou levantar Joquebede, mas também vou levantar Moisés. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É como se eu estivesse vendo Joquebede olhando para Moisés e falando: o menino é missionário, pode deixar que eu vou cuidar, pode deixar que eu vou dar de mamar,
pode deixar que eu vou alimentar. O problema de muita gente é que não quer ser o que vai, e não tem disposição para ser o que fica. Não quer ser o que vai e não quer ser o que fica. É crente que não entendeu o seu propósito nesta terra. É crente que está vagando na igreja, batendo ponto na igreja. Alá pra Candarábia, bota a Bíblia debaixo do braço para dizer que é cristão, veste a roupa de crente, mas não é. Porque todo crente que é conhecido, alá pra Candarábia, que tem Deus em sua vida, entende o seu propósito nesta terra. A igreja não foi chamada para ficar parada. A igreja não foi chamada para ficar em quatro paredes. A igreja foi chamada para poder fazer a obra missionária. Alamandaragassúria, Alamandaragasteri Alabraxandarábia, Alamandaragassuri de canto globamavadagasséria. O problema é porque a gente está vivendo a era do comodismo, a era da geração preguiçosa, a era do povo morto. Oh, glória a Deus, aleluia. É muito fácil subir no altar e pregar para quem é crente. O difícil, irmão, é tu enfrentar a obra missionária de cara. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu fui quinta-feira no presídio, mas o pastor Jonathan foi ministrar a Santa Ceia do Senhor lá. Meu coração bateu, meus olhos encheram d'água. Oh, glória, porque vimos povo sedento pela palavra, sedento pela presença. E eu me lembrei do tema do congresso: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Alabra calabra xandarápia, alabra calabra xandarápia. Não me espere o tempo acabar para fazer a obra missionária. Não me espere o tempo acabar para a obra missionária. Diz a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 6, versículo 3, versículo de número 9. A Bíblia vai dizer que os filhos de Israel estão clamando. Por quê? Porque grande é a escravidão, grande é a servidão, grande é a dureza do diabo colocada sobre eles. E porque os filhos de Israel clamavam, Deus falou para Moisés: Moisés, te prepara, porque eu escutei a oração do povo. Eu vou enviar um trabalhador no Egito agora. Vou enviar um trabalhador no Egito agora. Te prepara, porque eu estou ouvindo a oração da igreja. Vou enviar trabalhador para o campo, oh, glória. Lá para cá, lá para Xandarápia. Lá mandaragassuri bidica lá para Xandarápia. Deus vai acender a fogueira para alguns crentes aqui. Já estou encerrando. Mas Deus falou comigo: pode falar que eu vou acender a fogueira. Eu vou acender a fogueira. Eu não queria entrar nisso daqui não. Só que Deus teve que acender a fogueira para levantar um missionário. Deus teve que acender a fogueira para levantar missionário. Quem não se lembra, Pedro acaba de negar Jesus, estava no pátio. Acendeu a fogueira, revelou. A fogueira acendeu para revelar. Livro de Atos, Paulo está caminhando a Roma. O barco naufraga. Vão parar na ilha de Malta. E diz a Bíblia que o tempo estava frio. Paulo começa a buscar graveto para botar na fogueira. E a fogueira revelou a víbora. E Deus está falando: eu vou acender a fogueira para levantar missionário. Vai ser necessário eu acender a fogueira na casa de alguém para poder levantar para a obra missionária. Vai ser necessário eu revelar o pecado para poder ir levantar para a obra missionária. Vai ser necessário eu revelar a serpente, a víbora na casa de alguém
para poder levantar para a obra missionária. Tem gente que só vai se despertar para a obra missionária quando Deus acender a fogueira. Quando Deus acender a fogueira, tu vai entender para que você está sobre esta terra. E diz a Bíblia Sagrada que quando Paulo bota o graveto na fogueira, a cobra se revela. Quando acende a fogueira no pátio, Pedro se revela como que nega Jesus. Mas também diz a Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo de número 3, que quando a fogueira acende, Deus brada do meio do fogo dizendo: Moisés, Moisés. E Moisés vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E só que Deus vai falar com Moisés: não te chega para cá, antes tira a sandália dos teus pés, ó glória. O problema de muito missionário é que quer abraçar a obra missionária, mas não larga a prostituição, não larga o adultério, não larga a mentira, não larga a lascívia. E Deus está falando: nem que eu tenha que acender a fogueira para mandar tirar a sandália, eu vou levantar na obra missionária. Calabra naragasuribidi calabra xandarábia. Calabra xandarábia. Deus está falando: eu vou acender a fogueira, mas a obra missionária não vai parar. Se coloca de pé adorando, vai. Amando rebias tuide calamandaraia. Emando rebias tuide canto cobamanda gastéria. Deus vai acender a fogueira. Acaba o glória nessa hora, né? Quando Deus fala de acender a fogueira, todo mundo para de dar glória. Irmão, estou direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus está me direcionando aqui. Deus está falando para alguém: não se assusta quando eu acender a fogueira na tua casa. Não se assusta quando eu acender a fogueira no meio da tua família. Não se assusta quando eu acender a fogueira no celular do teu esposo, da tua esposa. Não se assusta, porque eu vou acender a fogueira.